Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Eu quero convidá-los para abrirem, por favor, as suas Bíblias no segundo livro dos Reis, capítulo 6. Segundo livro dos Reis, capítulo 6. Nós vamos ler esse texto para a gente entender melhor o contexto. Nós vamos ler do verso 8 até o verso de número 23, irmãos. Segundo Reis 6, de 8 a 23. Os irmãos acharam? Amém. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com os seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que eu tinha avisado, e assim se salvou não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E, como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta cidade. Seguir-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam
e tornem a seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam. Despediu-os e foram para seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Até aí, irmãos. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor nosso, Deus que traz à existência as coisas que não existem, Deus que age pela Tua palavra, Deus que criou o universo pela Tua palavra, Deus que nos regenerou pela Tua palavra, Deus cuja palavra é viva, é eficaz e é poderosa. Senhor, a Tua palavra foi aberta. Senhor, a Tua palavra será ministrada. Senhor, derrama o poder do Teu Espírito, mediante a Tua palavra, sobre o Teu povo que está aqui. Senhor, enche os nossos corações, este lugar. Ó Deus, toma esse ambiente nas Tuas mãos. Espírito Santo, Tu és o Deus dessa igreja. Tu és aquele que age livre e soberanamente, porque Tu és o Senhor. Então, Espírito Santo, nós Te pedimos, age no meio do Teu povo, que o Teu Espírito, o Espírito de revelação, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito que é o Senhor da igreja, esteja a continuar a nos abençoar nesse culto, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, basicamente existem apenas dois modos de se viver. Há apenas duas maneiras de se viver. Viver em dependência de Deus ou em independência de Deus. Há duas formas de eu e você nos portarmos. Apenas uma dessas formas, apenas uma dessas opções. Ou nós vivemos pela fé, ou nós vivemos na incredulidade. Ou nós vivemos dependendo exclusivamente de Deus, ou nós vivemos dependendo de nós mesmos e independentes de Deus. Não há outra forma. Não há uma outra maneira. O contexto dos conflitos no Antigo Testamento, das guerras de nações adversárias contra o povo de Deus, era um contexto não apenas bélico, mas também espiritual. Como nós já dissemos em outra oportunidade aqui na igreja, cada nação pagã tinha a sua divindade. E quando uma nação pagã vencia o povo de Israel, o reino norte ou o reino sul, eles interpretavam que o seu Deus era mais poderoso do que Yahvé. Então os conflitos aqui eram revestidos de um caráter espiritual. Tanto que quando Deus escolhe Israel, não o faz por ser o maior de todos os povos, na verdade era um povo pequeno. Quando Deus promete que eles iriam vencer as nações inimigas e iriam possuir Canaã, a terra prometida, Deus mostra que era exatamente Ele que os faria possuir aquela terra. Naquele contexto posterior, quando os midianitas oprimiam os israelitas, quando eles destruíam as plantações, e Deus levanta Gideão como um juiz para liderar aquele povo, Gideão, a priori, ele reúne em torno de si 32 mil homens. E você conhece o texto, o Senhor passa uma peneira. Quem é que está com medo? Quem é que
casou e está em lua de mel. Volta para casa. Volta para casa. E o fato é que o número cai consideravelmente e Deus faz uma outra peneira. E diz assim, ó, você vai para um lago, para um rio, e aí você observa as pessoas, como elas bebem água. Aqueles que isso é um neologismo, né? Se acachorrarem bebendo água, bebendo água como um cachorro, não serve. E aí nesse processo, de 32 mil foi para 10 mil, e de 10 mil foi para 300. E o que era que Deus estava mostrando ali? Deus estava mostrando que quem iria vencer os midianitas era ele. Israel seria apenas um instrumento, apenas um vaso. E é assim na história de Israel. O Deus dos exércitos é o Deus que vence as batalhas. E é assim na nossa vida. E é assim na nossa história. Nós não vencemos pela nossa força, não vencemos pelo nosso mérito, não vencemos pela nossa capacidade, não vencemos pela nossa bondade, nós vencemos porque Jesus venceu e Ele compartilha conosco a sua vitória. Jesus venceu na cruz. Ele venceu o diabo, ele venceu os demônios, ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele triunfou, ele subjugou os seus inimigos, ele nos oferece a redenção e ele nos faz mais do que vencedores nele e somente nele. Então Deus quer que nós entendamos, como ele mostrava para o povo de Israel, que a vitória ela nos é concedida, outorgada, presenteada por Deus. É Deus quem faz isso. Amém, irmãos? Amém. E Deus nos faz mais do que vencedores nele. Esse texto aqui nos mostra um momento interessante, porque o rei da Assíria, ele começou a travar uma guerra com Israel. E ele fazia emboscadas. Só que Deus revelava para Eliseu onde seriam as emboscadas. Então Eliseu dava o recado. E dizia, olha, eles vão fazer uma emboscada ali. Aí o rei de Israel não passava naquele lugar. E o texto vai nos mostrar que isso aconteceu mais de 2 vezes. Em um determinado momento, o rei da Síria, confuso, diz assim, quem é dos nossos aqui que é pelo rei de Israel? Tem alguém aqui que está fofocando. Tem alguém aqui que está transmitindo onde nós vamos fazer a emboscada. Quem é? Quem é o traidor? E aí um servo do rei da Síria disse, na verdade, senhor, não tem um traidor aqui. A questão é que tem um profeta chamado Eliseu, que ele está lá em Israel, e ele transmite para o povo de Israel as palavras que o Senhor fala na tua cama, no teu quarto, na tua intimidade. Ele sabe quais as palavras que o Senhor fala e ele transmite ao rei de Israel. Era porque Eliseu era um médium? É porque Eliseu era um X-Men? Um aprimorado? É porque Eliseu tinha onipresença? Nada disso. Era porque Deus revelava. E por que Deus revelava? Porque havia ali um conflito espiritual. E não apenas um conflito bélico. Aí então, o rei da Síria monta outra estratégia. E aí ele diz, não, então nós vamos à fonte. Nós não estamos conseguindo pegar o rei de Israel, porque ele tem um informante. Então nós vamos deter esse informante. Nós vamos deixá-lo sob o nosso poder. E aí o texto nos mostra que ele envia para Dotã, onde estava Eliseu, cavalos, carros e fortes tropas, para pegar um homem.
ele manda um exército para pegar um homem. E eles chegam de noite e fazem uma operação de guerra, porque o texto diz que eles cercam a cidade. O servo do homem de Deus, chamado de moço, ele acorda cedo. E quando ele levanta, ele percebe que a cidade está cercada por tropas, por cavalos e por carros. E aqui você percebe duas visões aqui. Você nota uma visão espiritual e uma visão natural. Você nota uma visão meramente humana e uma visão divina. Porque diz o texto que aquele moço, quando vê a situação da cidade, ele diz: ai meu Senhor, que faremos? Você já viveu essa situação? De você olhar uma circunstância e dizer: eu não tenho saída para esse negócio. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu estou com um problema maior do que eu. Eu estou com a dificuldade que eu não posso vencê-la. Já viveu isso? Pensa aí, ou está vivendo isso? Uma adversidade maior do que a sua capacidade de subjugá-la, de solucioná-la. Era isso aqui. E diante dessa situação, nós podemos ter apenas uma das duas posturas. Ou a postura do desespero, ou a postura da fé. Ou a postura da incredulidade, ou da aflição, ou da angústia que toma o nosso coração, ou a postura da confiança. O texto vai nos mostrar que aquele moço olha para aquela situação e se desespera. E vai falar com Eliseu. Mas perceba que a visão de Eliseu era outra. É porque ele era médium? Não. É porque ele adivinhava? Não. É porque ele era bruxo? Não. É porque ele era feiticeiro? Não. Mas era porque ele servia o Deus que sabe todas as coisas, o Deus que revela o oculto e o escondido, o Deus que zela pela sua palavra, o Deus que usa todos os meios necessários para que o seu propósito se cumpra e para que ele seja glorificado. E aqui nós temos uma outra postura de Eliseu, que é uma postura de confiança. Deus está nos ensinando, irmãos, nessa noite, a despeito das circunstâncias difíceis, nas quais nós aparentemente não temos e não vemos saída. Não há uma saída aparente para o problema na família, não há uma saída para a enfermidade, não há uma saída para a questão financeira, não há uma saída para o problema no trabalho, não há uma saída. Deus está lhe estimulando nesta noite, meu irmão, a confiar nele, a acreditar nele, a depositar a sua fé, a sua esperança nele. O texto vai nos mostrar, irmãos, duas visões distintas. Um homem com uma visão natural e um homem com uma visão espiritual. Porque Eliseu estava vendo o que o moço não via. O moço só via um exército. Eliseu via 2 exércitos. O moço via a derrota, Eliseu via a vitória. O moço via o fracasso, Eliseu via o triunfo. O moço via um exército poderoso os prendendo.
Eliseu via Deus fazendo um grande livramento. E qual era a diferença deles? A diferença deles era a visão espiritual que eles tinham, alimentada pela relação de fé que eles possuíam com Deus. O texto vai nos mostrar, irmãos, que Eliseu, ele responde para aquele moço, verso 16: não temas, não tenha medo, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com ele. E aí eu fico imaginando, o que aquele jovem deve ter feito? Não estou entendendo. Vamos contar. 1, 2. Não vou contar de novo. 1, 2. Só tem 2 aqui. E eles têm um exército. Como é que mais são os que estão conosco do que os que estão com ele? Não estou entendendo. E aí o texto diz que Eliseu diz para Deus: Senhor, abre os olhos dele. Senhor, tira a miopia espiritual dele. Senhor, o faz enxergar além do óbvio. O faz enxergar além do mundo natural, o faz enxergar o mundo espiritual. E diz o texto que o Senhor abre os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos. Não de cavalos do exército sírio, estava cheio de carros, não de carros do exército sírio, mas estava cheio de cavalos e carros de fogo, em redor de Eliseu. O que Deus está nos ensinando? Deus está nos ensinando que se Ele é de fato por nós, se Ele é o nosso Senhor, se Ele é o nosso Salvador, se a nossa vida está entregue a Cristo por meio da fé, não importa a situação, não importa o problema, não importa o tamanho dos inimigos, nem a quantidade dos inimigos, se Deus é pelo povo dele, esse povo é maioria. É maioria. É isso que Eliseu está tentando mostrar para aquele homem. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, Paulo diz: visto que andamos pela fé, e não pelo que vemos. Se a gente andar e se basear naquilo que a gente vê, irmãos, a gente se desespera. Mas se a gente se basear naquilo que a gente crê, a gente enche o nosso coração de esperança. Se a gente for olhar as circunstâncias ao nosso redor, a gente simplesmente se aflige. Mas se a gente for olhar o Deus que está acima das circunstâncias, o nosso coração se enche de uma viva esperança. E é isso que Deus está falando para você, meu irmão, para você, minha irmã. Hoje, Deus é por você, a sua vida está entregue a Cristo. Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador. Cristo é o seu Deus, o seu remidor, o seu resgatador. Não importa o nível, a intensidade da adversidade, você em Cristo é maioria. Por quê? Porque Deus não abandona os seus servos, nem na vida e nem na morte, nem na saúde e nem na doença, nem na alegria e nem na tristeza, nem na aparente vitória, nem na aparente derrota, jamais. Quando nós vivemos pela fé, em primeiro lugar, nós somos encorajados diante dos problemas. Quando nós vivemos firmados na palavra de Deus, nós somos encorajados diante dos problemas. Nós não acreditamos em anjo da guarda. Anjo da guarda é um conceito, da maneira que é colocado, que não é bíblico. Não há aquela ideia, cada crente tem um anjinho da guarda. Não é bíblico.
Mas nós acreditamos que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os guarda. Nós não acreditamos que tem um anjo necessariamente para cada pessoa, mas nós acreditamos que Deus guarda o seu povo. E que Deus, nesse processo, Ele usa os seus anjos, que são mensageiros, que são mensageiros de Deus, que servem os que hão de herdar a salvação, como diz Hebreus 1,14. Então, quando nós andamos pela fé, nós somos encorajados. Nós ouvimos Deus dizer para a gente: não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento, eu te mantenho, eu te supro, você é o meu filho, você é a minha filha, eu me alegro em ti. Então, não tenha medo, não temas, não temas. Comece a ler a Bíblia na sua devocional, e todas as vezes que você vê a expressão não temas, você grifa. E você grifa. E depois você começa a contar. Você relaciona, coloca numa folha de papel, digita, e você começa a contar. E você vai ver quantas e quantas vezes Deus está falando para o seu povo: não tenha medo. É porque a situação não é perigosa? Não. É porque há um Deus que está sobre tudo e que controla tudo. Em segundo lugar, irmãos, quando nós vivemos pela fé diante das adversidades, nós oramos. Aquele servo olha a adversidade e se desespera. Eliseu olha a adversidade e ora. A resposta ao problema não é meramente se desesperar. Às vezes a gente tem uma dificuldade, a gente se desespera, a gente se angustia, a gente não come, a gente não dorme. Aqueles que têm gastrite nervosa, a gastrite ataca, se aflige, murmura, reclama e não ora. Deus nos ensina a orar, e é isso que Eliseu faz. Se você perceber, ele ora e ele diz: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Ele ora. Se você notar o texto, você percebe Deus usando Eliseu. No verso de número 20, Eliseu fala de novo para o Senhor: ó Senhor, abre os olhos desses homens. No verso 18, Eliseu tinha orado ao Senhor: Senhor, fere este exército de cegueira. Era um homem que orava. Ele ora pelo seu servo e diz: abre os olhos espirituais do meu servo para que ele veja. Verso 17. No verso 18, ele ora ao Senhor e diz: fere de cegueira o exército sírio. E aí ele guia aquele exército sírio para Samaria. E lá em Samaria, Eliseu ora, verso 20: Senhor, abre os olhos desses homens para que eles vejam. Veja, há detalhes aqui no texto, a gente não vai entrar no mérito dessa questão, por causa do nosso tempo e do nosso objetivo. Mas veja, quando a gente vive pela fé, irmãos, quando a gente vive confiando em Deus, diante das adversidades, nós oramos, nós buscamos, nós falamos com o Senhor. E em terceiro lugar, quando nós vivemos pela fé, nós conseguimos enxergar realidades que os outros não enxergam. Por quê? Porque nós estamos firmados na promessa de Deus. Nós não precisamos mais ver um anjo ao nosso redor. Deus disse que o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor. Então nós cremos. Nós não precisamos necessariamente ouvir Deus falando
no nosso ouvido: Jean, eu estou contigo. Ele pode até fazer isso, mas ele já falou isso várias e várias e várias vezes. E o que Deus falou no século passado, o que Deus falou há 1000 anos atrás, o que Deus falou há 2000 anos atrás, há 3000, há 4000 anos atrás, para o seu povo, através da sua palavra, vale para hoje. Porque a palavra de Deus não caduca, porque Deus não se esquece, porque Deus não falha, irmãos. Quando nós vivemos pela fé, nós somos encorajados diante das adversidades. Nós oramos como uma resposta às aflições, e nós vemos realidades que os outros não veem. E terminando, nós contemplamos o triunfo, a graça, a bondade de Deus na nossa história e na nossa vida. Veja a atitude de Eliseu. Eliseu não diz: Senhor, agora mata o exército sírio. Ele não faz isso. Ele não faz isso. Ele tenta mostrar ao exército sírio que Yahvé é Deus. Ele ora, o exército fica cego. Ele guia o exército para Samaria. Lá em Samaria, ele ora, o exército abre os olhos. E ele impede o rei de Israel de ferir o exército. A atitude de graça, a atitude de misericórdia. Queria que você fosse para 2 Coríntios, capítulo 4. Segundas Coríntios, capítulo 4, verso 16 a 18. Esse é um texto que nos fala sobre um homem que vive pela fé. Não fé na fé, não fé em si mesmo, não a fé triunfalista, não a fé que acha que a gente não vai ter problema, não a fé que acha que a gente não vai ter dificuldade, não vai passar por aflição. Não, mas uma fé bíblica. Uma fé que nos leva a confiar que em meio às pressões e às adversidades, Deus vai estar conosco, que Deus vai fazer a vontade dele em nós, e Ele vai ser glorificado em tudo. Paulo diz, 2 Coríntios 4, 16 a 18, vamos ler juntos? Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Aleluia. Se a nossa fé, irmãos, está baseada naquilo que a gente vê, a gente não tem fé, a gente tem crendice. Se a minha fé está baseada naquilo que eu toco, naquilo que eu pego, quando aquilo que eu toco e aquilo que eu pego escapa de mim, eu me desespero. Mas se eu entendo que tudo aquilo que eu vejo e toco é temporal, e eu entendo que aquilo que eu não vejo e toco é eterno, e os meus olhos se firmam nisso, o meu coração se enche de esperança. Nós andamos pela fé e não pelo que vemos, segundo aos Coríntios 5, 7. E eu termino com um clássico texto, Romanos 8, 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, o Deus que de antemão nos conheceu, o Deus que nos chamou, o Deus que nos justificou,
o Deus que já determinou a nossa glorificação, o Deus que nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho, o Deus que fez uma tão grande obra em você, meu irmão, o Deus que lhe salvou em Cristo, o Deus que lhe regenerou em Cristo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Você crê nisso, meu irmão? Deus te convida hoje a crescer em fé, a crescer em confiança, mesmo nos dias mais escuros, mesmo nas noites mais sombrias, sabendo que Ele é por nós, e isso nos basta.